Olá pessoal, graças e paz. Eu vou responder uma pergunta que eu já respondi no grupo do Telegram, pro irmão André. Foi um áudio de 5 minutos, então eu quero complementar algumas coisas aqui. E a pedido dele, que ele até sugeriu fazer esse vídeo, e eu achei interessante porque, querendo ou não, outras pessoas que não participam do grupo vão entender uma questão que ele abordou, que no último vídeo eu tinha comentado sobre virgem nécia, falei bem lateral, e aí eu disse que nécia seria apostasia, e virgens, porque elas conheceram uma vez o Senhor, com sinceridade, elas perderam a salvação, elas caíram, e aí eu expliquei que, por isso que dá esse testemunho. Então ele fez uma pergunta pertinente, porque eu vou falar aqui de apostasia, os irmãos que estão lá no grupo sabem a pergunta, então para aqueles que não sabem a pergunta, eu vou ler aqui a pergunta para os irmãos entenderem o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ele diz assim: como o pastor vê a questão da apostasia? Vejo alguns cristãos não reconhecendo a apostasia, dizendo que aqueles que creram não voltarão atrás, e tem pessoas que nunca creram. Pensando dessa forma, a parábola das 10 virgens ganha outro sentido, correto? Abraço. Eu achei pertinente a pergunta porque, quando eu falei no estudo que dependendo da sua cosmovisão teológica você vai interpretar a parábola, aqui é um dos pontos. Ele tocou na parte soteriológica, que é o estudo da salvação. Eu tinha falado da escatologia e toquei no assunto amilenismo, que é o milênio simbólico. Quem geralmente defende essa linha, defende uma soteriologia que ele falou aqui, que não pode existir apostasia, por exemplo, na soteriologia calvinista. Por quê? Porque se Deus já elegeu pessoas para serem salvas e outras ele não quis eleger, não existe esse intermédio, que é a apostasia, que está relacionada à perca de salvação. E a apostasia é o que? É o divórcio da fé. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Não é entrar no tema aqui soteriológico, debate de Calvino versus Armínio, porque eu acredito que o debate nem seja esse, de livre-arbítrio e determinismo. Porque, ainda que eu tenha uma inclinação mais para Armínio, o meu foco mesmo é a questão da justificação pela fé. E aí eu vou ter algumas discordâncias com Armínio, porque, assim, quando se fala de justificação pela fé, é excluído as obras. E aí eu vejo que existe uma dificuldade que até começa a interpretar um texto de Tiago de maneira assim que você vê que a pessoa está fazendo malabarismo para tentar encaixar uma coisa que está claro que Tiago disse. Ele diz claramente lá no versículo de número 24, veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, observe, se Tiago está dizendo isso, a justificação não é somente por fé, é também por obras. Mas essas obras não é obras que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 3, não somos justificados por obras da lei, mas somente pela fé. Aquela que Paulo vai falar em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é aquelas obras que vai falar em Timóteo, que é a obra de justiça nossa, Tito também. Então, é a obra da fé. Paulo vai falar isso em Tessalonicenses. Então, o que Tiago está falando aqui é uma obra da fé. Então, essas obras justificam. E aí que entra o debate. Por isso que eu não fiz nenhum estudo assim nesse canal, porque é um estudo que levaria tempo e eu tenho que estudar com pessoas que realmente estão interessadas e não somente ficar fazendo vídeos aqui de 15, 20 minutos e soltar algumas coisas sem o contexto. Por isso que é um estudo mais denso, que nós vamos fazer lá com o pessoal da comunidade. Porém, a minha posição é clara. Assim como na patrística, você vê, por exemplo, Clemente de Roma falar que a justificação é pela hospitalidade. Ele não está equivocado em falar isso, porque está ligado com essas obras que Tiago vai dizer, que é as obras da fé. Então, a minha questão com os protestantes é esse. Ainda que eu me considere do meio evangélico, mas o que é a justificação pela fé? Que fé é essa? É uma fé abstrata? É uma fé que é somente acreditar em Jesus? Mas é uma fé, quando Paulo vai falar, tirando ali de Abacuque 2,4, o meu justo viverá da fé. Quando você vai para Abacuque, essa palavra fé é emuná no hebraico. Emuná é fidelidade. Ou seja, é você ser estável. Fidelidade, você tem que ter obras para você ser fiel. Não é possível você ser fiel sem fidelidade. Por isso que a palavra fé no latim é de fides, de fidelidade. Então, a minha questão com os reformadores é essa. Mas, como não é o foco aqui a questão da apostasia, eu acredito que é possível a pessoa perder a salvação que está ligada com a apostasia. Então eu quero entrar nos textos que vai falar de apostasia, são poucas vezes que vai falar de apostasia. Tem 2 textos e a apostasia também está ligada com divórcio. Carta de divórcio, divórcio significa
no grego é apostasion. Então, apostasia é uma palavra do grego. Então, apostasion, que é a mesma raiz de apostasia, é divórcio. Então, por isso que é divórcio de algo. No caso, quando Jesus vai falar em Mateus 19, divórcio, carta de divórcio relacionada ao marido e à esposa. E nós vamos ler aqui alguns textos para ver se aplica a apostasia dentro de um contexto que até alguns intérpretes modernos que são pré-tribulacionistas, que querem dar um sentido de apostasia, usando até alguns dicionários, dizendo que é afastamento no sentido de arrebatamento, que para mim é uma incoerência muito grande. Para mim, quando se fala de afastamento, está relacionado a divórcio. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, nós vamos ler o texto ali. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esses intérpretes pré-tribulacionistas que querem dar um novo sentido, significado para a apostasia, ele está dizendo, tá vendo? Isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? O arrebatamento, apostasia, afastamento, e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, porque eles vão dizer que é a grande tribulação. Nós temos ali a última semana de Daniel, alguns vão falar que é essa última semana a grande tribulação, outros vão dizer que a grande tribulação é só quando o anticristo ele começa a governar como rei, que seria os 3 anos e meio finais, seria a grande tribulação. Então eles vão alegar, olha, a igreja foi arrebatada, a apostasia, e aí vem o filho da perdição, que para mim é uma interpretação realmente para forçar o texto a querer se encaixar ali na visão pré-tribulacionista. Não faz sentido, porque eu entendo que essa apostasia aqui é o que Jesus ensina. Por se multiplicar a anomia, a transgressão da lei, o amor de quase todos vão se esfriar. Ou seja, para esfriar o amor, isso quer dizer que ela tinha amor. Então é apostasia. Esse amor foi sendo esfriado pela iniquidade. E a pessoa foi abandonando esse amor. Por isso que Jesus vai falar que nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. E está ligado com o Apocalipse 17, aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, quem está montado em cima dela é a grande meretriz, a mãe das prostituições, que está ligado com os falsos profetas, que vão levar o povo à apostasia. Então, isso está relacionado com a apostasia, que é o divórcio da fé. Por isso que os 10 ex, que são os 10 chifres, entregam autoridade para a besta, que é o tempo que a besta vai governar por 42 meses, como diz Apocalipse capítulo 13, que vai ser dada autoridade para ela perseguir os santos. Então, observe que está tudo relacionado, ali em Apocalipse 17, Apocalipse 13, são capítulos que estão interligados. É o mesmo assunto, vistos de ângulos diferentes. E aí nós temos Apocalipse 17, uma meretriz, uma prostituta, que está ali levando o povo a cometer prostituições. Por isso que o amor de quase todos vão se esfriar. Então, a apostasia está relacionada a isso. Há um outro texto que é em Atos, capítulo 21, versículo 21, que também vai falar de apostasia. São só nesses 2 textos. Olha que interessante. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Aqui é interessante porque nós temos aqui a palavra apostasia, apostatarem de Moisés, ou seja, divorciar da lei de Moisés. Dentro desse contexto, Paulo chega em Jerusalém, é recebido por Tiago, os presbíteros, e Paulo começa a relatar que pelo seu ministério os gentios estão sendo alcançados, eles glorificam a Deus, e relata que judeus que tinham se convertido, que eram dezenas de milhares, estavam dizendo, era boatos que eu vejo que era falso testemunho, dizendo que Paulo estava falando para que os judeus que estavam entre os gentios se divorciassem, ou seja, se desviassem ali da lei de Moisés, apostatarem, para não circuncidar os filhos, não guardar a lei. Por isso que Tiago e os presbíteros falam para Paulo fazer um voto de purificação para mostrar que não era isso. E que os gentios deveriam se abster ali da carne sufocada, que foi dito ali no concílio em Atos 15, em Jerusalém, que os gentios tinham que fazer em relação a Cristo, e quando eles recebessem o evangelho, se eles tinham que praticar a primeira aliança. Então Paulo ensinava o quê? Que existia uma transição das alianças. Por isso que ele fala em Gálatas o evangelho da circuncisão, que foi para Pedro, e o da incircuncisão, que foi para ele, mas não são 2 evangelhos distintos. É o mesmo evangelho, e aí que está um ponto interessante. Todo o Novo Testamento é para mostrar essa transição. Por isso que vai falar de obras da lei, por isso que vai falar de obra da fé, vai falar de Abraão, tanto Tiago fala de Abraão como o apóstolo Paulo, para mostrar que o chamamento não depende da antiga aliança, mas depende dessa aliança eterna que o Senhor vai fazer na nova com Cristo e o seu corpo. E aí, quando nós olhamos todo esse contexto, nós podemos observar
que quando Paulo ele ensina os judeus que tudo que a lei de Moisés relatava acerca de Cristo, essa realidade, ele vai falar em Colossenses da sombra, a sombra que era festas, sábados, lua nova, e vai mostrar que a realidade seria o corpo de Cristo. Então, nós temos o corpo que é projetado ali, o corpo recebe a luz. E essa luz, ele vai o quê? Refletir no chão uma sombra. E essa sombra, ela é imperfeita, você não consegue identificar alguém pela sombra. Porém, quando vem a realidade, ou seja, que é Cristo, nós conseguimos enxergar claramente o que está acontecendo, tudo que Deus revelou na lei, nos profetas e salmos. Então, a antiga aliança não é que complementa a nova. A nova aliança revela aquilo que estava oculto em mistério, de maneira que aponta as festas, Páscoa, morte de Cristo, primícia, ressurreição, Pentecostes, derramamento do Espírito, que era isso que tinha que ser celebrado. Ou seja, se um judeu que nasceu ali no povo judeu, que pratica a primeira aliança, eles nunca poderiam se gloriar no primeiro templo ali. Aquele templo feito por mãos de homens, sacrifício de animais, que tinha que subir 3 vezes ao ano para celebrar as festas, que tinha que circuncidar na carne, que não era para se gloriar nisso, porque isso daí era uma sombra, que a circuncisão, de fato, é no coração. Então é isso que Paulo ensinava. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que ele se faz de fraco para ganhar os fracos, se faz de judeu para ganhar os judeus. Por quê? Porque o judeu que acreditava em Cristo, reconhecia Cristo como Messias, ele ficava na primeira aliança, mas muitos não estavam entendendo que essa transição não obrigaria os gentios a participar de alguns elementos que estavam na antiga aliança, porque isso é obsoleto, já não precisava mais. Agora, aquilo que realmente precisava ser cumprido, como a questão dos 10 mandamentos, que está fundamentado nos 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, que é um assunto interessantíssimo, essa questão da lei, quando nós pegamos as 2 tábuas, amar a Deus ali está relacionado com os primeiros mandamentos, o 5º mandamento é uma transição para amar o próximo, que é honrar pai e mãe, por isso que o sábado é o 4º mandamento, e nós entendemos que o sábado revela essa obra de Cristo, que no caso o Pai enviando o descanso para as nossas almas, e esse descanso nós podemos celebrar todos os dias. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 15, que um faz diferença de dias e outro julga iguais todos os dias. Por quê? Porque nós sabemos que o fim da lei, o fim no sentido de que, não de acabar a lei, mas que vem trazer o sentido de toda a revelação, é Cristo. Então é isso que Paulo estava ensinando, não é anular, não é divorciar de Moisés, como Marcião tentou fazer, com essa doutrina herética, que o Deus do Antigo Testamento é Satanás e o Deus do Novo Testamento é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é querer se divorciar de Moisés. Então a antiga aliança e a nova, nós cremos nela, mas nós vamos dar o sentido real daquilo que os apóstolos ensinaram e receberam tudo isso por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus ele ficou 40 dias com os apóstolos, diz as escrituras lá em Lucas que ele ensinou aonde que ele estava na lei, nos profetas e nos salmos. Então a apostasia é divórcio de algo. Divórcio da fé em Jesus Cristo, divórcio em relação quando vai falar de carta de divórcio, divórcio da lei de Moisés. Então não tem uma relação de arrebatamento. Tanto que tem um texto de Justino Marchi que ele vai falar uma coisa interessante. É claro que ninguém é capaz de nos intimidar ou nos submeter à servidão. Nós que, em toda a terra, cremos em Jesus, decapita-nos, prega-nos em cruzes, atira-nos às feras, prisão, ao fogo e nos submete a todo tipo de torturas. Todavia, está à vista de todos que não apostatamos de nossa fé. Ao contrário, quanto maiores são os nossos sofrimentos, mais ainda se multiplicam os que abraçam a fé e a piedade pelo nome de Jesus. Justino, ele viveu nesse período de perseguições, mostrando que não adianta nos lançar às feras, ao fogo, às prisões, porque eles não apostataram da fé, não se divorciaram da fé. Pelo contrário, quanto mais sofrimento, mais as pessoas abraçavam a fé. Então nós vemos que vai sobrar esse remanescente nesses últimos dias. Porém, muitos vão apostatar. Então, o que é a apostasia, se não é aqueles que conheceram o Senhor e se divorciaram? Você só pode divorciar de alguém se você foi casado. E se você foi casado, é sinal que você teve um casamento legítimo. Por isso que eu acredito que existe pessoas que perdem a salvação, porque eles apostataram realmente da fé e se venderam para Satanás, para o anticristo, no caso no contexto da grande tribulação,
Quando teve essas perseguições, muitos acreditavam que era já o tempo do anticristo. Por isso que teve pessoas, não foram poucas não, que negaram a fé em Jesus, não quiseram passar pelas torturas e negaram. Porém, quando teve ali a paz com o Estado e a Igreja, o Império Romano começou a amenizar as perseguições e começou a dar alguns benefícios, esses que negaram a Jesus começou a ter um problema, porque Novaciano, por exemplo, não queria aceitar, admitir eles de volta à comunhão. Porque como eles estavam na expectativa da volta de Cristo, se eles negaram a Cristo, se Cristo voltasse, eles estariam fora da comunhão. E aí teve esse debate, tanto que uma outra parte da igreja dizia assim, não, a gente tem que admitir, porque se eles caíram, assim como Pedro negou Jesus, eles têm que voltar para a comunhão, se eles se arrependeram de fato. Então a igreja admitiu, muitos ali que negaram a fé, mas houve esse debate. Então por isso que eu acredito que uma pessoa, ela pode conhecer a palavra de Deus, as coisas do Senhor e cair. Isso daí é um testemunho, que Deus ele dá a graça, não de maneira para impedir que a pessoa ela alcance o reino de Deus. Pelo contrário, ele dá a graça para que todos possam alcançar. Por isso que entra a sinergia. Mas não é uma coisa que você faz por si só. É impossível você agir por si só. É necessário que Deus te ajude, te capacite. Porém, ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você. E esse cobrar de Deus, aí que entra o mistério para mim. O mistério não está na questão por que Deus elegeu um e outros. O mistério para mim está aonde que Deus vai nos cobrar a nossa responsabilidade no dia do tribunal de Cristo. Porque se existe tribunal de Cristo, juízo final, Deus vai cobrar as nossas obras e nós vamos ser responsabilizados. Nós não podemos atribuir essa responsabilidade a Deus. Se a gente não pode fazer nada e é Deus que age de maneira arbitrária, única, nós não temos uma participação em relação às obras da fé, como que a gente pode ser responsabilizado? Então, aonde que Deus vai capacitar cada um a cumprir a boa obra, é Ele que dá essa capacidade. Por isso que 1 Coríntios 10, 13 diz que não vem tentação acima das nossas forças. Mas com a tentação que vem, Deus dá o escape. Tem pessoas que sofrem mais que outras e a gente não entende o porquê, porque a pessoa está capacitada, mas Deus vai cobrar de cada um a responsabilidade que Ele deu. Por quê? Porque Ele dá a graça. Se Ele dá graça, então Ele vai interagir com você em uma sinergia para que você possa ser responsabilizado, mas quem que sabe aonde começa ali a graça de Deus e aonde começa a responsabilidade do homem é só Deus. Uma coisa é certa, se depender de nós mesmos, a gente não faria nenhuma boa obra. Por isso que Deus intervém, mas essa intervenção não tira a nossa volição, não tira a nossa responsabilidade em relação às boas obras que nós temos que fazer em Cristo Jesus. Então é assim que eu entendo essas questões, é por isso que se Deus ele dá a graça e a pessoa ela se divorciou da fé, essa graça ela recebeu legitimamente, assim como o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 6, é esse texto que nós vamos ler e meditar nesses versículos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, eu vou citar Paulo, assim como Ambrósio de Milão defendia que quem escreveu Hebreus foi Paulo, eu também considero que foi Paulo. Ele vai dizer que é impossível que uma pessoa que foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito, provou a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e cair. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Por que é impossível? Porque a pessoa aqui, eu vejo que ela já blasfemou contra o Espírito Santo, porque ela provou dessas coisas e ela cai. Então é possível uma queda. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Se ele está dizendo isso, exortando, que é possível você estar em pé, ou seja, receber tudo isso e cair.
E nesse contexto, ele vai falar que esses expõem a Cristo novamente à vergonha, à crucificação. Porque quando você comete o pecado, aqui é o pecado deliberado. Nós cometemos o pecado porque muitas vezes a nossa carne é fraca. Mas nós não queremos isso. Nós lutamos contra a carne. Ainda que venhamos cair algumas vezes nos mesmos pecados, nós não aceitamos isso, nós ficamos inconformados. Por que eu caí? Senhor, me ajuda. Então quer dizer que a sua carne é fraca e o espírito está pronto. E aí você se arrepende. Então você não está expondo Cristo à vergonha. Agora, o pecado deliberado é aquele que já está com a sua mente cauterizada. Que ele já provou tudo isso da parte do Senhor. E continua num pecado deliberado. Ele não cai em si. Então ele está crucificando o Filho de Deus novamente. E é por isso que o apóstolo Paulo faz a analogia da terra e da chuva, como ele diz aqui. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Cai sobre quem? Essa terra. A terra é o nosso coração. Essa chuva que frequentemente cai, é essa graça de Deus que nos dá a boa palavra, ser participante do Espírito Santo. Então, a graça é para todos, não é para alguns. Porque quando diz que o pecado entrou no mundo e todos foram contaminados, logo a graça tem que ser também disponibilizada para todos. E esse todos aqui não é todos os eleitos. Quando Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é todos mesmo. Porém, existe essa responsabilidade do homem em relação a Deus, quando vai dizer aqui, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. É para aqueles por quem também é cultivada. Essa é a nossa responsabilidade. Deus está dando a graça. Então, a salvação não depende de nós. Então, a ação não é primeiro passo o homem que vai dar. Mas é primeiramente Deus, e Deus vai interagir com o homem junto de uma relação de amor, uma sinergia, que ele vai nos cobrar essa responsabilidade. Aquilo que nós éramos capazes. Aquilo que nós não somos capazes, ele vai dar graça para nos ajudar a caminhar. Porque muitas vezes nós não temos força para fazer as coisas. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo diz isso, mas ele dá graças a Deus que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto vai dizer isso. Se você não anda segundo a carne, é porque você está lutando. Ainda que a sua carne é fraca, você não quer cometer o pecado deliberado. E aí ele diz aqui, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Essa chuva que está vindo sobre a terra, ela começa a produzir abrolhos e espinhos, por quê? Porque ele está rejeitando a graça de Deus deliberadamente. Ou seja, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Paulo vai dizer isso em Romanos. Eu estou citando bastante Romanos porque está tudo ligado. Romanos não vai dizer que a lei é boa, perfeita, mas a lei ela revela o pecado. Quando a lei revela o pecado, nos mostra a nossa condição. E nós temos que ir para Cristo Jesus. Agora, se você é obstinado, rejeita, transgride a lei de Deus, você está produzindo espinhos e abrolhos. Então, observe que a ação de Deus ela está sendo feita sobre a terra, e depende de como está sendo cultivada essa terra, é que acontece o nascer dos espinhos e abrolhos, e também está relacionado a dar bons frutos. Por isso que entra aí a responsabilidade do homem, não tem como nós anularmos isso. Colocar uma questão de uma eleição, que é um mistério que Deus elegeu alguns, por que não elegeu outros? Então eu prefiro colocar o mistério não na questão de que Deus elegeu uns para salvação, mas aonde que Deus vai cobrar a responsabilidade de cada um. Porque eu sei que Deus que nos dá graça e força para lutar contra o pecado, que nos faz agir de maneira que a gente pensa, eu não conseguiria fazer isso se não fosse a graça de Deus e a ação de Deus. Porém, Ele sabe aonde Ele vai cobrar de você, aonde você poderia ter ido junto com Ele, e aonde você não conseguiria, mas como você é escravo de Cristo, servo de Cristo, você entregou a sua vida para Ele, então Ele faz o que quiser, então Ele vai te ajudar e vai fazer por você. Então aí é onde entra esse mistério que Deus vai cobrar de cada um no tribunal de Cristo.
Então nós temos que analisar essa questão e continuar lendo o texto aqui de Hebreus, que vai dizer no versículo 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha que coisa interessante. Não ficará esquecido o vosso trabalho e do amor. Trabalho aqui é ergon, obras. Não ficará esquecido as suas obras e do seu amor. Se não vai ficar esquecido é porque Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Paulo vai falar isso em Romanos 2, que Deus vai retribuir com a vida eterna segundo as obras de cada um. E essas obras não é obras da lei, obras de justiça nossa, é obras da fé. Então é interessante a gente analisar esse contexto e para fechar, quando Jesus vai falar ali através do apóstolo João para 7 igrejas, a igreja de Sardes, que é a quinta igreja, vai dizer assim que ela tem famas, nome de que vives, mas está morto. Olha o que ele vai dizer para esta igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Observe que o texto está dizendo que eles tinham nome de que vive, mas estava morto, e as obras deles não eram íntegras. Então é necessário essas obras da fé, essa boa obra que nós fazemos em Cristo Jesus. E aí diz o texto, para finalizar aqui: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui está falando de livro da vida, que ele não vai apagar o nome da pessoa do livro da vida. Por quê? Porque a pessoa ela está buscando ali a não viver essa obra que tem nome de que vive, mas está morto. Essa obra imperfeita, mas é uma obra perfeita que nós fazemos no Senhor. Por que está escrito que ele não vai apagar o nome do livro? Porque é possível você estar com o nome no livro da vida e ser ali riscado. O seu nome ser riscado. E isso é um testemunho que a pessoa apostatou, se divorciou da fé. Aí tem alguns aí que engraçadinhos que ficam fazendo chacota, dizendo assim: Deus, quando você peca, ele vai e risca seu nome. Quando você se arrepende, ele tira seu nome. É aquela coisa de escreve e risca, escreve e risca. Quando se fala de riscar, é um riscar realmente definitivo, que a pessoa ela já não faz mais parte do livro da vida. Por quê? Porque ela pecou deliberadamente, ali como diz Hebreus 6. Agora, nós que cometemos pecados por conta que a nossa carne é fraca e nós estamos lutando contra a carne, isso não significa que você vai ser riscado do livro da vida. Porque uma vez que você caiu em pecados, João vai dizer o seguinte, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós cometemos pecados, mas nós não queremos cometer. Mas nós cometemos pela fraqueza da nossa carne. Mas a gente não vai utilizar desse jargão, dizendo, a carne é fraca, então eu vou continuar pecando deliberadamente. Não. Quando você diz que a carne é fraca e você pecou e você não quer pecar, você vai lutar contra a carne. Por isso que a prova evidente que o seu nome está no livro da vida é quando você luta contra a sua carne. É aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É isso que está relacionado à vida do eleito, do salvo. É uma luta diária. É assim que eu entendo. Por isso, irmãos, que a apostasia, ela é o divórcio da fé. É o divórcio que realmente só é possível se uma vez você foi casado. Se uma vez você realmente conheceu o amado da sua alma. Senão, não faz sentido a apostasia. Realmente, o que o irmão disse é interessante. Se a pessoa ela defende essa linha que não existe perca de salvação, não pode falar de apostasia. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Meditem nos textos. Se o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está testificando ao seu coração, amém, continue estudando. Agora, se você quiser ficar nessa briga de Calvino e Armínio, de falar que não, as obras que nós fazemos não é para ser salvo, mas nós fazemos as obras porque somos salvos,
para tentar interpretar alguns textos que está claro, como Tiago 2. Eu não vou ficar aqui entrando nessa discussão, porque para mim é claro que a responsabilidade do homem existe, senão não haveria de um juízo para a igreja, o tribunal de Cristo, e nós seremos julgados pelas nossas obras. Se Deus faz tudo por nós, isso para mim é uma coisa assim que não precisa nem um silogismo muito assim denso. Se você fazer um silogismo rápido, se Deus está cobrando as suas obras, é sinal que Ele crê que você tem uma responsabilidade para executá-la. Mas isso não é independente dele. Isso não é porque você faz pelas suas forças, não. A graça de Deus está te capacitando. Mas aonde Ele vai cobrar e aonde Ele vai falar assim, aqui eu que fiz por você, é Ele que vai nos revelar. Mas nós sabemos, e o Espírito Santo testifica em nosso coração, quando realmente nós poderíamos ter vencido um pecado e nós caímos justamente porque nós estamos mais na carne do que no Espírito. Então é por isso que eu peço que o Espírito Santo te ilumine, te dê graça para suportar os dias difíceis, porque o amor de muitos vai se esfriar por causa da iniquidade, que vai surgir de maneira avassaladora. Então você vai ver pecado para cá, pecado para lá, e nós não podemos estar no meio disso, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo vai falar isso no contexto de ressurreição. Mas a gente pode aplicar isso porque as pessoas estavam negando a ressurreição, podemos aplicar isso para tudo. Se nós estamos com pessoas que estão vivendo em anomia, ou seja, transgressão da lei, é evidente que nós vamos cair para isso. Por isso que nós temos que andar com pessoas que estão na luta contra a carne, buscando a santidade e falando contra o pecado, não ficar se vitimizando, mas se responsabilizar. Eu pequei, Senhor. Me ajude a melhorar. Me ajude a servir o Senhor com um coração sincero e íntegro. Amém? Deus abençoe sua vida e fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.